Bom dia, Igreja de Jesus. Tudo bem? Como vocês estão? Nesse Dia das Mães frio, feliz Dia das Mães para as mães também. Mais uma vez, honramos a vida de vocês aqui também. Muito felizes. Surpresos com a quantidade de pessoas, imaginava até um pouquinho mais vazio nesse frio no Dia das Mães, mas estou muito feliz que o Senhor tem trazido todos nós aqui, tá? Bom, gente, hoje a gente vai iniciar uma série. E pode colocar, inclusive, aqui já a primeira imagem. A gente vai iniciar uma série de pregações. A série vai chamar Chamados para Servir. Tá? Nós vamos abordar, dentro dessa série, basicamente, como que o discipulado acontece no meio da igreja. O que acontece, o que o discipulado, como ele permeia as diferentes áreas que a igreja é chamada a fazer e a discipular. Então, hoje vai ser a primeira pregação, nós teremos provavelmente 4 pregações. Por que eu estou falando isso? Porque se você não estiver em algum culto que foi a série, é super importante que depois você volte no nosso canal lá e veja, para que você veja a próxima pregação e a ministração, você não perca nada dela. Tá bom? Então, já combinei aqui com o Dani e com a Ká, essa pregação até uma terça-feira, assim, mais ou menos quarta, é o que a gente já vai soltar já, que é o que a gente tem feito mais ou menos. Acho que até terça a gente já consegue já deixar ela certinha para vocês mandarem para alguém que não está aqui, ok? Amém? Então vamos lá para a palavra de Deus juntos. Hoje a primeira pregação a gente vai falar sobre o que é o discipulado e a gente vai falar um pouco de como ele acontece nas relações pessoais. Tá bom? O nome da pregação de hoje, se eu fosse dar um nome, seria Discípulos Formam Discípulos. Pode colocar outra imagem. Tá? Legal. Então vamos lá. Vamos ler a primeira passagem. A gente vai ler algumas passagens aqui hoje, mas a primeira passagem que eu queria meditar com vocês é curtinha. Está lá em Efésios 2, no verso 19 e no verso 20. Vai ser por onde a gente vai começar a nossa jornada aqui. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Vamos orar mais uma vez? Pode fechar seus olhos comigo? Jesus, muito obrigado por ter nos trazido aqui. Eu te peço que a Tua palavra fale conosco aqui hoje, que eu não venha ser pedra de tropeço para nenhum dos meus irmãos, que a Sua palavra flua eu não corrompa nada dela e dos corações dos meus irmãos receba ela de forma plena. Que o Teu Espírito haja entre nós, que a Tua presença se manifeste, que o Senhor possa marcar essa palavra nos nossos corações. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, discipulado é um assunto muito presente para quem é cristão, para quem conheceu alguma coisa de igreja, você com certeza já ouviu esse termo. Discipulado é um termo que está muito sendo falado e sempre deve ser falado porque realmente é um termo muito importante para a gente. Contudo, é importante falar aqui que discipulado não é um termo que está na Bíblia. Isso quer dizer que está invalidado o discipulado? Não. Trindade também não está. Mas o conceito está lá. Trindade é um conceito baseado naquilo que a Bíblia revela. Assim como o discipulado é a mesma coisa. Tem muita coisa que não está na Bíblia que existe. A palavra pipoca não está na Bíblia. Eu gosto muito de pipoca. Pipoca existe. Amém por isso. Então, mas discipulado é um conceito que ele não está exatamente na Bíblia, mas ele é super importante. O cristianismo está usando isso desde sempre para falar um processo que todo o cristão deveria passar. Por um lado, nós não temos a palavra discipulado, mas por outro, a palavra discípulo aparece 261 vezes
no Novo Testamento. Parece ser importante. Essa coisa do discípulo parece ser um assunto relevante no Novo Testamento para a gente ignorar. Então hoje a gente vai mergulhar um pouco aqui sobre o que é esse discipulado e o que é ser um discípulo de Jesus. Discipulado, se eu pudesse, aqui eu sei que existem várias afirmações, diferentes formas de falar o que é o discipulado, mas se eu pudesse passar para vocês a minha visão pessoal do que é o discipulado, discipulado é o processo de se tornar igual a Jesus, enquanto nós estamos seguindo e imitando a Ele. Discipulado é o processo de se tornar parecido com Jesus, enquanto nós seguimos e nós imitamos a Ele. Discipulado na sua forma mais pura é estar seguindo Jesus, imitando a Ele, e enquanto eu faço isso, Jesus me transforma naquilo que Ele é. Está escrito na palavra, lá em Coríntios, que quando nós contemplamos a face de Jesus, agora com o rosto descoberto, Ele nos transforma. Nós somos transformados. Então, não existe discipulado sem contemplação. Amém? Discipulado não pode ser um processo em que você anda com uma pessoa e você quer ser igual a esta pessoa. Discipulado é um processo que deve te levar a Jesus. Discipulado não tem como ser isento da imagem de Jesus, do imitar a Ele. Tem várias formas disso acontecer, irmãos. Queria passar rapidinho com vocês. Mas olha, enquanto eu estou pregando a palavra aqui, em tese, o seu coração está sendo discipulado. Ele está recebendo a palavra de Jesus e está afetando, deveria afetar a forma como você vive. Porque você está vendo a Cristo através da palavra dele. Enquanto nós cantávamos aqui agora há pouco, nós estávamos adorando a Deus, nós estávamos contemplando quem Ele é e adorando, respondendo em adoração. Quando nós contemplamos quem Deus é, nós somos transformados, eu acabei de falar. Então, você se coloca numa posição em que o seu coração é atingido. E você pode receber graça de Deus para ser transformado. Ou seja, discipulado não é uma única reunião. Nós não conseguimos, na nossa visão aqui dessa comunidade, chamar discipulado de uma única caixinha. Ele acontece em vários aspectos. Ele vai acontecer dentro da sua casa. Ele vai acontecer em qualquer tipo de relação pessoal que você tenha. Ele vai acontecer no culto público. Ele vai acontecer na igreja caseira. Entende? Então, discipulado não é apenas uma reunião. Discipulado não é um grupo de amigos. Você não pode limitar. Você pode falar que em um grupo de amigos o discipulado está acontecendo. Mas você não poderia dar um nome de discipulado para alguma coisa. Porque discipulado abrange muitas coisas. O discipulado acontece em alguns lugares. Tá? Ele tem várias formas de acontecer. Mas sim, a gente não pode fugir que a principal delas é na relação pessoal. É numa relação pessoal com o irmão. E aqui, vocês podem estar falando tudo isso, e vocês podem ter até esquecido já do texto que eu li. Tá? Então está aqui ó, atrás. Amizades espirituais, igreja caseira, comunidade local, corpo de Cristo e as nações. O discipulado acontece em todos esses lugares. Certo? Você tem as pessoas em que você confia, você é discipulada e discipula pessoas. Você tem a sua igreja caseira em que você compartilha aquilo que Deus tem falado com você, as pessoas compartilham com você também. Você tem a comunidade local que exerce doutrina, ensino sobre você, o corpo de Cristo como um todo. E você tem as pessoas, as nações que precisam ser alcançadas. A missão de Jesus. O discipulado está envolvido em tudo isso, amigos. Em todas essas áreas aqui. Amém?
Vocês estão entendendo aqui? Vocês estão comigo? E aqui, vocês podem já até ter esquecido que eu li um verso, que é Efésios 2. E talvez você esteja se perguntando, não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque se você prestar bastante atenção, tem uma informação muito importante aqui nesse verso que a gente leu, que é qual o fundamento em que a igreja foi estabelecida. Qual fundamento que a igreja foi estabelecida de acordo com os versos que a gente leu, gente? Fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tá? Apóstolos, Novo Testamento, profetas, Antigo Testamento. E aí, o que isso tem a ver com o discipulado? Tem tudo a ver. Porque então, a igreja está estabelecida em cima de dois grandes grupos, vamos falar assim. Um grupo apostólico e um grupo profético. No Antigo Testamento, os profetas eram as pessoas próximas de Deus para ouvir a sua voz e trazer uma mensagem profética. No Novo Testamento, os apóstolos eram aqueles a quem Jesus chamou para estabelecer a sua igreja, discipulou eles para estabelecer a sua igreja, inclusive formar o cânon bíblico. Olha que interessante, então. O que esse verso está trazendo para a gente? O fundamento que você, meu irmão, você, meus amigos, vocês foram estabelecidos, foi através dos amigos de Deus. Você está estabelecido no fundamento dos amigos de Jesus. Os apóstolos e os profetas. Jesus escolheu estabelecer a sua igreja através de discipulado. Que belo isso. A gente entende a beleza disso? Que a forma de governo de Jesus, a forma de trazer as virtudes do reino de Deus para a terra, não foi através do poder que ele exerceu, mas através da relação que ele tinha. Jesus, ao invés de estabelecer o seu reino, né, o reino que é já e ainda não, baseado no seu poder, ele estabelece baseado numa relação. E ele reafirma isso depois, olha, o fundamento da igreja é aquilo que é apostólico e profético. É aquilo que eu contei aos meus amigos. Quantos aqui poderiam se chamar de amigos de Deus hoje? Quantos aqui poderiam falar, eu estou estabelecido nesse fundamento apostólico e profético? Eu sou um amigo de Deus. Isso é uma pergunta a se fazer. Então, discipulado, sim. Discipulado é essa questão, é esse processo em que Jesus nos coloca para caminhar com Ele, imitando a Ele. E hoje a gente vai focar nas relações pessoais. Como isso é feito nas relações pessoais. Então, o primeiro ponto, esse é o primeiro ponto, na verdade, o segundo ponto que eu quero falar com vocês é porque a pergunta, então beleza, a gente entendeu que discipulado parece uma coisa importante. Essa questão de discípulo, ser um discípulo de Jesus é importante. Ele deu tanto valor para isso que ele estabelece a sua igreja baseado nisso aqui. Então, quem que pode viver isso? Como que a gente faz para viver isso? Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí, Mateus 16, tá? Versos 24 e 25. Depois a gente vai ler Lucas 14, 26 ao 33. Aqui eu acho que hoje vai ser, provavelmente, onde a gente vai gastar um tempinho a mais. Mateus 16, 24 e 25. Eu vou ler aqui. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Lucas 14, 26 ao 33. Verso 26 diz, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Eu vou pular lá para o 33 para a gente ganhar tempo.
Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Versos muito difíceis. Isso aqui deveria te causar temor. Me causa quando eu leio uma parada dessa. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Está querendo dizer o que está escrito, né? Mas vamos lá. A resposta direta para a pergunta de quem pode viver isso é um discípulo. Só um discípulo de Jesus pode viver uma vida de discipulado. Isso pode parecer óbvio, mas acho que o óbvio precisa ser dito nesses dias. Porque a gente tem um monte de gente querendo, através do discipulado, converter. E discipulado não é para a conversão de pessoas. Amém? O processo de conversão é um processo que depende do Espírito Santo. Ele vem, todo o processo depende do Espírito Santo, né? Mas ele vem, converte a pessoa evangelizada. Uma vez essa pessoa convertida, ela se torna um discípulo. Ela se torna um discípulo. Então, quem faz o discípulo primeiro? É você, meu irmão? Sou eu? Não, não, não. É Jesus. Os discípulos são de Jesus. Tá? Foi Ele que os chamou. Foi Ele que chamou eles. Foi Ele que nos chamou para sermos discípulos dEle. Então, sim, nós nos tornamos discípulos no nosso ato de conversão. Você converteu, você fez a sua profissão de fé pública se batizando, e aí você é um discípulo de Jesus. Mas e agora? Porque agora, com o meu coração convertido, eu quero ser igual ao Mestre, eu quero ser igual a Ele. Este pecado que habita em mim já não me satisfaz, ele me incomoda, ele me machuca, eu não quero mais isso. Isso é fruto, tá? Isso é fruto da conversão. Eu sempre vou falar isso, sempre, amigos, porque é muito importante isso aqui no Evangelho. O fruto da conversão vem depois. Converteu, depois você frutifica. Não podemos ficar exigindo fruto. Isso é escravizar as pessoas. Ficar falando para mudar a atitude antes dela estar convertida. E mesmo depois é um processo que a gente vai ter que viver com os irmãos. Esse processo chama como? Discipulado. Tá? Não é uma mudança que a gente força nas pessoas. Então, sim, a obra da cruz é que chama você a ser um discípulo. Ela não deixa mais você se conformar em você ser você mesmo, né? Aqui você não quer mais, seja você mesmo. Não. Poxa, seja aquilo que você é. Não. Nós precisamos ser igual a Jesus, Obviamente, tem muitas coisas que Jesus já fez em nós. Eu não estou falando que a gente apaga a personalidade, né, irmãos? Né? Eu gosto muito de churrasco. Jesus nunca vai apagar isso em mim, em nome de Jesus. Entendeu? A personalidade está aqui. Muitas coisas são. Só que nós não vamos usar isso para a glória de Deus agora. Tudo bem? Nós vamos direcionar esse tipo de coisa. Não é pelo nosso esforço. E aí, esses versos vão deixar claro para a gente que existe um tipo de característica para a gente olhar e falar, essa pessoa é um discípulo de Jesus. Porque Jesus, em Lucas, que a gente leu, ele fala 3 vezes que se isso acontecer, essa pessoa não pode ser meu discípulo. Se isso acontecer, essa pessoa não pode ser meu discípulo. Se isso acontecer. E aqui eu quero deixar, então a gente vai aprofundar nessas 3 coisas. Baseado totalmente, se vocês quiserem se aprofundar mais ainda depois, é baseado no livro Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. Ele fala sobre um tipo de amor. Jesus fala sobre amor no começo. Quem não deixar pai e mãe, tal. Jesus está falando sobre amor.
Ele fala sobre sofrimento, quando ele está falando da cruz. Quem não tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Ele fala sobre desapego, sobre quem não deixar tudo para trás não pode ser meu discípulo. Vamos falar sobre isso e vamos desmistificar algumas coisas aqui. Amor. Olha como interessante, porque Jesus não fala assim, quem não me amar não pode ser meu discípulo. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão muito quietinhos. Eu estou desesperado aqui. Tá tudo bem? Vai ficar tudo bem, eu juro. Esse amor que Jesus está pedindo não é qualquer tipo de amor. Tá? Ele não está falando me amem. Ele está especificando para a gente qual é o tipo de amor que ele espera. Vou filosofar um pouquinho aqui, vocês me permitem, 2 minutinhos. Alguns filósofos falam muito sobre como o amor que nós damos depende do objeto que nós amamos. Tá? O objeto importa para o tipo de amor. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que existe graus de amor que você vai doar, o quanto você vai se doar, dependendo do objeto que é o objeto do seu amor. Seu esposo, sua esposa, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, são graus elevados de amor. Então, quando Jesus coloca os objetos elevados, ele coloca pai, mãe, irmãos, irmãs. Ele está jogando o sarrafo lá para cima. Ele está falando assim, olha, eu sei que você ama muito isso aqui. Mas o amor que eu espero de você é acima disso. Jesus está mandando você largar o seu pai e sua mãe? Não. Está mandando você largar os seus irmãos? Também não. Inclusive, em passagens seguintes, ele vai falar como é importante honrar os pais e as mães. Mamães, vocês são maravilhosos. Mas Jesus está olhando para isso e está dizendo assim, mas eu espero que o seu coração esteja cativado por mim de uma forma que o amor mais profundo que você sente ainda seja menor do que você sente por mim. Jesus não divide o trono do coração com nada. Essa é a mensagem dele. Existe um certo tipo de amor que a gente vai ter que entender que só Jesus é digno de receber. E alguém que não ama Jesus o tanto assim, a gente vai adentrar depois, não vai conseguir ser o meu discípulo. E o não pode aqui não é Jesus falando assim, não pode porque eu não vou deixar. Não é não pode porque eu vou fechar a porta. É não pode no sentido de não vai dar. Não tem o que fazer. O estilo de vida que os meus seguidores vão viver, você precisa me amar acima de todas as coisas. Então sim, Jesus está falando para você amar. Sem amor não tem discipulado, irmãos. Sem amor não tem confissão de pecado. Sem amor não tem renúncia. Se a gente não ama Jesus e está simplesmente vivendo, sem amor, não faz sentido vocês estarem aqui num domingo de manhã, às 11 horas, no Dia das Mães, 10h50, no Dia das Mães, num frio desse. Mas existe um amor maior. E eu vou te falar, não é uma via de mão única. Não é uma via em que você ama a Jesus e Ele recebe aquilo que você tem. Não é uma via de mão única. Jesus sabe que o bem mais precioso que Ele pode te dar. Irmãos, isso seria egoísmo. Se qualquer um de nós falássemos assim. Quantos casamentos já acabaram porque pais não conseguiram se desvincular dos seus filhos? E aí a sogra está indo na casa dos filhos e vivendo lá 3 semanas do nada. Deus nos livre, amém? Amém. Eu amo minha sogra, mas Deus nos livre.
Então, por quê? Porque o pai não consegue desapegar. O pai não consegue desapegar. Ele está falando para o filho, o melhor que eu posso te dar sou eu. Isso é egoísmo. Então, qualquer um que fizesse isso aqui seria egoísta. Mas Deus, o ser supremo, em que há todo tipo de alegria e amor nas suas mãos, procura no mundo inteiro qual é a melhor coisa que Ele pode te dar. E adivinha qual é? Ele mesmo. Não é um Deus egoísta. Não é um Deus que está pedindo atenção. Não é um Deus que está pedindo amor. É um Deus que olhou o mundo todo. E para os seus filhos, o que Ele tinha de melhor para dar, foi Ele mesmo. É isso que Ele está falando aqui. Vocês precisam me amar para viver. O amor é importante. O amor é importante no discipulado. A gente tem que entender, nesse sentido, que se a gente ama dentro do discipulado, se você está numa relação com uma pessoa, e você está ali formando Jesus nela, se você ama a Jesus o bastante, a sua opinião importa pouco, irmão. Entende o que eu estou falando? Você está preocupado em Jesus aparecer, essa pessoa ser transformada. A sua opinião importa pouco, importa a opinião dele. A opinião dele está na palavra, obviamente. E é assim que a gente vai se conduzindo como igreja, longe dessas relações que são abusivas. Dessas relações que são de dependência um do outro. Porque nós não queremos depender um do outro, nós queremos depender de Cristo. Amém? Então, no discipulado não existe espaço para autenticidade. Em uma sociedade em que eu acho maravilhoso, isso é verdade, é bom, no meu trabalho é maravilhoso isso. Mas para a palavra de Deus, ser autêntico, irmão, não é o que nós estamos buscando. Não tem espaço para novas revelações. Não tem espaço para uma nova forma de fazer. Não tem espaço para autenticidade. Tem espaço para nós olharmos para Cristo juntos. Amém? Isso é muito bom, tá? Isso não é ruim. Vocês estão meio... Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. O segundo ponto é o carregar a cruz. Quem não carregar a sua cruz não é digno de ser chamado meu discípulo também. E o que é carregar a cruz? É que a gente vai ter que entender. O que aqueles homens entenderam quando Jesus falou isso? A cruz, vocês devem lembrar, ela é o símbolo de vergonha, de dor, né, humilhação, maior humilhação daquele período. Os piores bandidos, as piores pessoas da sociedade romana eram crucificadas. Então, quando Jesus joga a cruz para cá, lembrando que aqui os discípulos não sabiam que ele seria crucificado. E Jesus está trazendo a história da cruz muito antes da sua crucificação. Tá? Ele está literalmente falando que assim, cara, se você não aguenta ser mal visto pelas pessoas, por amor do meu nome, por amor de quem eu sou, se a sociedade te levar para um caminho inverso, inverso daquilo que eu acredito, daquilo que Jesus estabeleceu, que é o que estava acontecendo. Ele estava pregando, então aquelas pessoas ali iriam literalmente morrer por Jesus depois. Muitos dos discípulos foram crucificados, decapitados, mortos, os mártires, tal. Ele está literalmente falando assim, ó, se vocês não levarem essa cruz, se vocês não entenderem que esse amor vai te levar para um tipo, possivelmente, de sofrimento,
no sentido de vai ter coisas que a sociedade vai para um caminho e a gente vai para outro. E a gente vai ter que saber lidar com isso, sem ser um crente chato, por favor. Tá? Mas é muito importante isso. A gente vai ter que fazer... Ontem o Fê falou para mim uma coisa que me deixou muito reflexivo. Ele falou assim, a gente estava conversando uma coisa, ele falou assim, cara, mas virou um hype. Virou um hype ir na igreja. É hype. A galera vai, tira foto chorando com os amigos e beleza. E eu acho bênção demais. Mas isso me traz um certo medo. Sabe por quê? Porque a gente é humano. A gente tem uma tendência que é a seguinte. A gente pode começar a querer maquiar a cruz. Maquiar a cruz que a gente está levando. Para que assim caiba um tipo de evangelho que não é o evangelho de Jesus. A gente pode querer maquiar, as pessoas podem começar a frequentar, e a gente pode usar várias frases dizendo, não, isso é porque a gente quer agora adentrar, a gente quer, vai ser bom para o evangelismo, se a gente fizer desse jeito, se a gente falar, e eu acho maravilhoso ter evangelismo guiado, vamos falar assim, você ter uma missão em que você conversa com a cultura, é isso que a gente precisa fazer mesmo. Mas tem um limite. A gente não maqueia a cruz, irmãos. A gente não maqueia a cruz que a gente carrega. Tem um limite até onde a gente vai. A gente fica se enganando em alguns momentos, mas tem coisas que a gente vai ter que olhar no meio cristão e falar assim, isso aqui, eu não estou falando do outro, tá? Porque a gente, enquanto eu falo isso, você pode estar pensando, porque tem um irmão, porque tem outra igreja. Eu estou falando no seu coração e no nosso, de forma pessoal. Eu vou até fazer uma pausa aqui, tá? Se na exortação da palavra, você está pensando em outra pessoa, cara, você tem um problema. Porque isso daqui é para ferir o nosso coração. Isso aqui é um alerta para a gente. Eu não estou falando isso aqui para que depois saia alguém falando, não, porque tem a igreja lá e é aquilo que o Gabriel pregou. Eles maqueiam a cruz. Não é disso que eu estou falando. Isso aqui é para o seu coração. Isso aqui é para a hora que você for pregar o evangelho. Isso aqui é para a nossa comunidade. Para que a gente tenha clareza da nossa missão. Amém? Então, existe um certo tipo de sofrimento. Agora, eu também vou ser muito claro com vocês. Tem gente que sofre que não é pelo evangelho. É só porque é burro. Essa é a grande verdade. Né? Assim, porque não sei o quê, tal, eu estou sofrendo pelo evangelho. Aí você vai entender, você fala assim, cara, nem precisava disso. Isso aí não é sofrimento pelo evangelho. Esse é sofrimento porque você fez as coisas do jeito errado. Não era para ser assim. Porque também tem essa coisa no meio cristão. Todo tipo de sofrimento, ou a gente fala que é o Satanás que está atrás da gente, ou a gente se gloria dizendo, não, estou sofrendo pelo nome de Jesus. Às vezes não. Às vezes você só foi um mau funcionário mesmo no seu trabalho. O seu chefe não está te perseguindo porque você é crente. É porque você foi um mau funcionário. Tá? Você não entregou o trabalho que ele esperava que você deveria entregar. Não, está muito difícil a minha relação com, sei lá, a minha família que não é cristã. Tá, porque eu virei crente agora. É mesmo, mas eles perseguem. Mas o que você faz? Não, cara, eu não falo mais com eles, agora eu vou pro quarto e fico lá. Então, o problema não está neles. Isso não é evangelho. Você não está sofrendo pelo evangelho. Você está sofrendo porque você não sabe lidar com a obra do evangelho. A gente tem que tomar um cuidado disso também. Jesus está falando aqui sobre uma mensagem sendo carregada. Amém? Hoje vocês estão assim, uma cara que eu... Tá bom. E o terceiro ponto aqui é um certo tipo de desapego que Jesus também está falando aqui.
Ele está pedindo sobre, assim, é muito claro isso aqui. Ele pede sobre um desvinculamento das coisas que nós possuímos. Então você entende que as duas coisas estão ligadas ao amor? Se você não tem o amor lá em cima, por isso que ele começa com amor. Nenhuma das outras vai acontecer. Jesus está falando para você que qualquer tipo de sonho financeiro, que você seja bem-sucedido e que é ruim? Não, irmãos. Mas ele está falando que qualquer tipo de coisa que o seu coração esteja, que não seja ele, é ruim. Ele está falando que existe um bem precioso. Esse bem precioso é quem? É ele mesmo. É o Evangelho. É Jesus. Ele vai estar envolvido em todas as áreas da nossa vida. Jesus não nos tira, irmãos. Essa é a história de que Jesus vai te tirar do seu trabalho. Jesus vai tirar você da sua escola. Jesus vai tirar você. Se Jesus tirar todo mundo, lembra o quadrinho que eu falei aqui? Tem as nações ali embaixo? Jesus tirou todo mundo do trabalho. Jesus tirou todo mundo da escola. Jesus tirou todo mundo das faculdades. Quem que vai alcançar esse povo então? Como que a gente vai chegar lá? Entende? Essa loucura não pode existir no nosso meio. O que Jesus não está falando é isso. Jesus não está falando não, largue tudo. Jesus está falando que o seu coração desapegue de tudo e esteja pronto a largar. Eu sempre digo uma frase para mim que é muito boa. Jesus é muito feliz em dar coisas muito grandiosas para pessoas que estão dispostas a largá-las em qualquer momento. É isso. Você quer saber onde seu coração está? A pergunta é essa. Você tem se movido por quê? Jesus precisa ter a primazia. Ele tem a supremacia nas áreas. Então, a advertência de Jesus é pontual. Quem não ama a Cristo acima de tudo, não é capaz de sofrer por Jesus. E o seu ensino, e não consegue desvincular tudo o que te prende, não pode ser discípulo de Jesus. E aqui a gente começa a entender que é aquela frase que muitos usam, né? Não, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não existe no discipulado. Não tem como. Se você não vive, não tem como discipular. É isso que Jesus está falando. Ou você é meu discípulo, vivendo, ou você não é. Então, sim, irmão, você quer se envolver nisso aqui do que a gente está falando aqui agora? Viva. Tem um certo tipo de espírito em que nós vivemos isso. Mas como que isso acontece nas relações pessoais? E aqui eu vou para uma parte mais prática. Tá? A gente vai... Pode colocar aqui a penúltima imagem, acho. Que é isso, essa daqui. Então, aqui, eu quero corrigir uma rota. Nós, aqui no Movimento Brasileiro, adoramos corrigir rotas. Quem já viveu aqui lá atrás com a gente sabe que a gente teve alguns traumas de rotas que a gente precisou corrigir no meio do caminho. Hoje eu vou corrigir mais uma. É leve, mas é importante. Você, irmão convertido, discípulo de Jesus, você está aqui. Você está aqui. Existem três tipos de relação que podem acontecer de forma pessoal, tá? Alguém mais maduro, que nesse caso a gente chamou de mentor. Amizades, amigos espirituais que vão formar Jesus. E alguém menos maduro, que nesse caso a gente chamou de mentorado. Por que é importante a gente ter isso na cabeça? Porque a gente, ao longo do tempo,
entendeu de que isso daqui era muito importante. Então a gente vem falando sobre isso aqui há um tempão. Quem é daqui sabe. A gente fala muito sobre amizade espiritual, tem amigos, tem pessoas que falam na sua vida, tem pessoas que vão ser voz de Deus para você. Igreja não é um prédio, igreja é relação, igreja não é isso, tal, tal, tal. Beleza. Isso aqui, eu acho que pelo menos em grande parte dos irmãos que estão com a gente há algum tempo, já está bem estabelecido. Isso aqui, irmãos, para quem não era, eu sei que hoje eu estou aqui, mas é uma pregação importante para a gente formar algumas coisas na comunidade, tá? Isso daqui a gente tentou fazer de uma forma muito ruim, em algum momento. A gente tentou forçar uma barra. A gente descobriu que a amizade não se força. Hoje parece óbvio. Não era 2 anos atrás. Tá? E a gente descobriu que isso aqui é muito orgânico. Isso aqui acontece de forma orgânica. Na semana que vem, inclusive, o Rafa vai falar da igreja caseira. E ele vai falar de como a igreja caseira é um facilitador para que isso aqui possa acontecer. Não necessariamente vai acontecer na sua igreja caseira, mas ela deveria sim ser um facilitador. Agora, tem outras 2 coisas que a gente perdeu de vista. E eu percebi que, eu e o Rafa percebemos que isso daqui é muito orgânico. Essas 2 já não são. Essas 2 são mandamentos. Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Nós precisamos, quando entendemos isso, ser mais intencionais. E aqui começa um pouco da tensão na prática da coisa. O que eu estou dizendo para vocês é, isso aqui sim, orgânico. Isso aqui, intencional. Vai ser orgânico com o tempo? Vai. Mas precisa vir de um lugar de intencionalidade. Por quê? Porque se você converteu, você precisa agora entender que só tem esse caminho aqui, ó. Você precisa ser discipulado. Você precisa ter alguém maduro para te ajudar. Nossa, Gá, mas tudo bem, mas eu achei que isso ia acontecer de forma orgânica. Na prática, não está acontecendo. É isso que a gente tem visto. Isso não acontece na prática. A gente precisa. Eu acho que é por isso que Jesus deu um mandamento, sabe? Não é tipo, vai e vê o que rola. Vai e vê se rolam os discípulos. É vão e façam discípulos. Entende? Essa é a ideia. A ideia é de missão. Nós estamos construindo Jesus no irmão e estamos tendo Jesus construído na gente. Aqui. E eu sei que aqui, enquanto eu falo isso, levantou um monte de perguntas na cabeça de vocês. Calma. Eu vou falar algumas coisinhas ainda. Eu já vou encerrar, mas ainda tem um tempinho. Pode deixar aqui, acho que é melhor mesmo. Ah, o nosso gravador vai ficar bravo. Tá bom. Então a gente tem essa tensão entre o orgânico e o intencional. E aí a primeira pergunta que eu acho que surge é: quem vai atrás de quem? Essa já me fizeram algumas vezes. Mas antes de eu fazer as perguntas aqui e tentar trazer uma lucidez, eu queria deixar claro uma coisa. A Bíblia não é um manual de passo a passo, irmãos. Às vezes a gente quer tratar ela desse jeito, sabe? Não, me dê um versículo de como eu posso, então, encontrar um grande discipulador. Não tem. Não tem. A Bíblia não é um manual de passo a passo. Ela é um caminho de vida. É um manual da nossa vida. No sentido de, ético da coisa. Então, sendo muito sincero, eu poderia dar exemplo de te responder biblicamente de 2 formas diferentes. Eu poderia falar para você, não, Jesus escolheu os 12. Então é um mentor que tem que ir atrás dos discípulos.
Mas a verdade é que o mesmo Jesus não escolheu os 70. Tinham 12 e 70. Os 70 eram os caras que seguiam ele. Entendeu? A gente não tem claro, depois a gente vai ver isso acontecer em vários outros jeitos, Barnabé, Saulo, Timóteo, né? Paulo lá também. Então, assim, não tem uma regra, gente, para aqui. Mas o que é importante? Importante é o seguinte, você é discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus aqui? Vai. Amém? Você precisa ter essa consciência, é isso que eu quero gerar hoje. É uma consciência de que isso aqui precisa acontecer. Isso aqui precisa acontecer e que você tem que caminhar para isso aqui. Eu não quero te dar uma regra de como fazer. Eu quero te dar um caminho a acontecer. E você que está visitando a gente, eu queria deixar claro uma coisa. Para a gente, isso aqui é começar a viver igreja de verdade. Não é isso aqui que está acontecendo. Isso é muito bom, é ensino, é adoração em conjunto, mas a igreja vai acontecer entre nossas reuniões. Eu vou te dizer mais, é muito fácil que a gente torne a própria igreja caseira uma reunião qualquer também. Que não seja focada em estabelecer relações profundas, em que Jesus é glorificado. Então, a gente precisa ter claro isso aqui. Que a gente precisa ter alguém maduro bastante para nos forçar. A gente precisa ter pessoas que estão sendo discipuladas pela gente, porque a gente está em missão. E a gente tem amigos espirituais que tem essa troca. E aqui eu não estou falando que essa pessoa aqui vai ser mais madura em todas as áreas da vida do que você. Não. Mas sim, provavelmente você vai olhar para essa pessoa e vai ter uma coisa de, poxa, é alguém que pode formar Jesus em mim. Entende? Essas amizades aqui, isso aqui pode vir a se tornar isso aqui pode vir a se tornar isso aqui. Ok? Só que o que eu quero deixar claro para vocês? Sem isso daqui, irmãos, sem isso daqui, não tem igreja. É desesperador. As coisas começam a acontecer e não tem ninguém cuidando de ninguém. Qual é a chance, irmãos, entre ser irmãos, de eu, Rafa e Renan cuidarmos de todo mundo? Zero. Eu respondo para vocês. Sabe aquelas mega igrejas com 5.000 pessoas? Então, eu nem vou falar se elas são saudáveis ou não. Eu só estou falando que, cara, tem que ter uma estrutura de discipulado muito bem ajeitada para aquilo ali acontecer. Tá? Porque é difícil. Porque 20, 30 pastores não conseguem cuidar de todo mundo de verdade. Essa é a realidade. É por isso que a igreja primitiva, e a gente frisa tanto aqui, vivia nas casas, que aí você senta e tem uma pessoa do outro lado da mesa. Entende? Eu estou vendo a carinha de vocês aqui e não tem troca. Não tem troca nenhuma. O que é interessante? É a gente sentar na mesa e ter troca. É muito bom estar aqui com vocês, maravilhoso. Mas se não fluir para isso aqui é só falso. É raso demais. É uma casa sem fundamento nenhum. Isso aqui não tem a ver, isso que eu quero também frisar, com o quanto você é igual. Irmão, você não tem que olhar para cá e falar assim, não, eu vou ser amigo deste irmão, ou vou discipular essa pessoa, ou vou ser discipulado por tal pessoa, porque ela parece comigo, porque ela tem o meu jeito, porque eu sou muito introvertido, e essa pessoa também, então ela vai me compreender. Sabe qual é a verdade? É que o que você precisa no outro? Cristo. Ponto. Essa pessoa tem Cristo para me dar. Eu vejo possibilidade de crescer em maturidade com esta pessoa ao meu lado. Ou este irmão precisa de mim,
porque ele é totalmente diferente de mim. Mas ele precisa, porque eu tenho o evangelho para pregar para ele. Amém? O óbvio precisa ser dito. Nesta comunidade, isso aqui acontece casais, mulher com mulher e homem com homem. Por motivos de dor de cabeça a menos pra gente. Ok? E aqui eu quero fechar falando sobre o que nessa relação deveria ter. Dica importante em São Paulo, na nossa vida doida, nossa rotina maluca, talvez você não consiga ter um tempo de café à tarde para tomar com o seu irmão que precisa de ajuda, que você percebeu que ele precisa de ajuda. Talvez você precise falar para ele assim, irmão, tô indo fazer a compra do mês, vamos lá comigo? Tô indo levar o meu filho no médico, irmã. Vamos lá comigo, vai? Aqueles minutos no carro são essenciais. Tô indo viajar, consegue me levar, mano, até o aeroporto? Esse é o tipo de coisa que a gente vai ter que fazer. Senão não acontece. A gente vai ficar esperando o momento de não, vai ter o jantar na minha casa, e aí nunca tem. Vai ter que ser o dia que tá tudo uma zona mesmo. E o cara vai na minha casa lá e tá tudo bagunçado. E os brinquedos da minha filha tá jogados por tudo que é lado. E não deu tempo da gente arrumar a casa. E tem coisa no discipulado que vai ser vista e vivida, cara, que é só nesses lugares. É super importante isso. A gente precisa voltar a falar sobre isso. A gente falava muito sobre isso lá atrás. Então, sim, o discipulado precisa ter comunhão. Precisa ter momento de comunhão, que é o que eu estou falando aqui. Comunhão é uma tarde de churrasco? Não é. Mas churrasco é uma bênção. Tá? Comunhão é uma tarde de jogos de tabuleiro? Não. Mas eu amo jogos de tabuleiro com todas as minhas forças. Você pode fazer isso, e é maravilhoso. Para mim, a melhor elucidação é que isso é a graxa que vai fazer a engrenagem girar. Mas não é a engrenagem girando. Tá? É o facilitador para que o irmão comece a criar uma conexão com você. Mas não é a engrenagem girando. Tá? O que é comunhão? Comunhão é você estar ali e ter Cristo envolvido na coisa. Precisa ter uma troca de evangelho. O evangelho precisa estar presente. É isso. Tá? Então precisa ter palavra, comunhão, precisa ser orgânico e intencional. E para fechar, precisa ser sincero. Discipulado precisa ser sincero. E aqui eu acho que é a maior dificuldade. Se você não estava aqui, nesses tempos atrás, eu preguei sobre vulnerabilidade. Eu incentivo muito a você ver. Porque eu não vou repetir algumas coisas que eu falei sobre isso um tempo atrás. Sobre quanto nós precisamos ser vulneráveis. Mas não tem como você viver igreja sem sinceridade. E por que a gente é sincero? Porque a gente ama Jesus. Vamos voltar lá atrás. Porque a gente ama a Jesus, tem um desejo sincero e radical de ter Cristo formado em mim. Então sim, irmão, confissão de pecado é extremamente importante. É extremamente importante. Em Tiago está muito claro. Confessem os pecados uns aos outros, orando uns pelos outros. Confissão de pecados, ela acontece só de forma sobrenatural. Não tem como, porque assim, é a sua vergonha vindo à tona. Isso nunca vem de forma natural, irmãos. Isso só acontece pelo Espírito. Pode acontecer de uma outra forma que eu vou falar em seguida aqui, mas é problemática. Isso tem que acontecer pelo Espírito Santo.
E aqui eu queria falar que assim, cara, eu faço terapia há muito tempo, tá? Faço terapia há um tempão, sou o defensor da psicologia, então eu não quero que vocês entendam mal o que eu vou falar aqui. Psicologia é super importante, psiquiatria, tem coisas que a gente espiritualiza coisas que não precisam ser espiritualizadas, são questões que precisam ser tratadas. Mas a psicologia, ela te traz muitos sentimentos positivos e necessários. Mas só a confissão de um discípulo de Jesus pode trazer um entendimento que nenhum outro tem. Qual que é esse entendimento? O entendimento do pecado. O quanto o pecado afeta o irmão. O quanto o pecado está afetando a nós. Esse entendimento, irmão. Quem convence do pecado? É o Espírito Santo. Então só alguém com o Espírito Santo vai entender. Só alguém com o Espírito Santo vai conseguir entender o que está trabalhando dentro de nós, o que precisa ser tratado, o pecado. Porque eu também tenho ele dentro de mim. Eu também sei o quanto eu sofro, o quanto ele me machuca, o quanto ele me dói. O Bonhoeffer, para mim, tem uma frase para mim que é maravilhosa, quase encerrando aqui, que é: se somos desajeitados, incapazes de ouvir a confissão de um irmão, o que nos falta não é conhecimento psicológico, mas amor ao Cristo crucificado. E para que a gente não sucumba ao perigo fatal de nos vermos como superiores diante dos irmãos, eu também queria deixar uma dica para vocês. Livro que vem do livro Vida em Comunhão, do Bonhoeffer. Ninguém deveria ouvir uma confissão de pecados, a menos que tenha o hábito de fazer confissão. Ninguém deveria ouvir a confissão do irmão sem ter o hábito de fazer tal confissão. Isso cria super-heróis no nosso meio. Isso cria pessoas que só são mentores. E nunca têm amizades espirituais e nem são mentoreados. Isso não deveria acontecer. Amém? A gente, para encerrar, então, queria falar que a gente entende que os relacionamentos discipulados da nossa vida não são uma opção. Isso aqui que eu falei para vocês não é uma opção, irmãos. Isso aqui que eu falei para vocês é a vida da igreja acontecendo. Não tem outro caminho. E é belo. É belo. Dá frutos. Jesus escolheu que fosse assim. Amém?